Amém? Boa noite a todos, cumprimento vocês com a paz do Senhor, amém? Você está feliz hoje por poder estar aqui nessa casa? Também estou feliz de poder ver vocês aqui hoje, nosso segundo dia de conferência de jovens. E queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos 16. Vamos ler só 2 versículos aqui, o 25 e o 26, para a gente estar começando nessa noite. Abre aí comigo. Se os meninos puderem colocar na tela aí também, coloca aí. Quem pudesse colocar sobre os seus pés também, fica de pé aí, vamos já. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá então, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Queria que você frisasse bem aí o final do primeiro versículo, que diz assim que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos o ouviam. Eu estava lá em casa agora de tarde, já me arrumando, preparando para vir para a igreja, e eu estava pensando o que eu ia trazer aqui para a gente iniciar essa noite. Sabe, Deus ele me trouxe esse versículo à mente, e uma coisa bastante interessante que eu vi nesse versículo hoje é que a palavra de Deus diz que eles estavam orando e adorando a Deus, e todos os outros presos estavam ouvindo a oração e a adoração deles naquele lugar. Então eles não estavam ali no cantinho dele, Patrícia ali assim, com o olho fechado ali, só orando para eles, não. A adoração deles estava ecoando dentro daquela prisão e todo mundo estava ouvindo aquilo que eles estavam fazendo dentro da cela deles. E sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz que de repente sobreveio um terremoto e aquilo, as portas das celas elas começam a abrir e as correntes que os prendiam começam a cair ao chão. Mas só que não foi só as correntes, não só a porta da cela de Paulo e Silas que abriu, não, foi de todo mundo. E sabe o que eu quero te dizer com isso nessa noite? É que a sua adoração, aquilo que você vai fazer aqui hoje, aquilo que você vai fazer a partir de agora, vai ter influência não só na sua vida, mas vai gerar frutos em todos aqueles que estão te ouvindo, e todos aqueles que estão sentindo aquilo que está acontecendo nesse lugar. Sabe, não é algo que Deus faz que só vem sobre a sua vida, não. Assim como aqueles homens, eles oraram, eles estavam ali adorando a Deus, e aconteceu algo sobrenatural sobre toda a vida daquelas pessoas. Isso pode acontecer aqui nessa noite também. Você está disposto a isso nessa noite? Você está disposto a transformar esse lugar? Não é porque você tem o poder disso, mas através da sua vida Deus pode fazer coisas sobrenaturais nesse lugar nessa noite. Eu queria pedir a você que fechasse seus olhos nessa hora e você começasse a entronizar esse Deus aí agora. Que você começasse a adorar esse Deus de todo o seu coração, agradecer a Ele. Que o sentimento de gratidão possa vir sobre você nessa hora e você comece a adorar Ele de todo o seu coração, que você possa dar a sua melhor adoração a Ele nessa noite. Sabe, não é porque eu estou dizendo isso que você vai fazer o seu melhor hoje, mas é porque o nosso Deus, Ele é merecedor de toda a honra, Ele é merecedor de toda a glória, e Ele está doido para correr e te abraçar. Ele está doido para derramar a presença dEle sobre esse lugar, sobre a sua vida, sobre aquelas pessoas que estão longe daqui, mas que nessa hora você vai estar intercedendo por cada uma delas, que você possa estar dando a sua melhor adoração a Ele nessa noite. Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor, o teu amor, Ele possa fluir sobre este lugar nessa noite. Pai, que o teu amor, Ele possa vir ao nosso encontro nessa noite, ó Pai, e esse lugar seja cheio do teu santo Espírito sobre nós nessa noite. Nós te pedimos, traga algo novo sobre nós, Espírito Santo. Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor venha estar com os enfermos nessa noite, que o Senhor venha estar trazendo um novo sopro sobre aqueles, ó Pai, que estão cansados, ó Deus querido. Deus, o Senhor venha estar trazendo esperança àquele que já não tem mais esperança. Deus, levanta os teus filhos neste lugar, levanta os teus filhos nessa tua casa,
que nós possamos, ó Pai querido, viver para Ti, ó Pai, que o Senhor possa ser o centro de tudo, ó Pai, que todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, todos os gestos, ó Pai, todas as palavras que saírem da nossa boca, que elas possam ir de encontro ao Senhor, ó Pai. Deus, nós Te damos o nosso melhor nessa noite. Venha nesse lugar, Espírito Santo. Venha nesse lugar, nós Te adoramos, nós Te entronizamos, nós Te agradecemos, ó Pai querido. Oh, Espírito Santo, Tu és adorado neste lugar. Você que está nesse seu lugar, você pode começar a dizer palavras de amor a esse Deus nessa noite. Independente de quem está ao seu lado, independente de quem está atrás de você, se seu irmão está ouvindo ou não, você pode começar a entronizar este Deus em onde você está. Comece a abrir a sua boca nessa hora, comece a adorar esse Deus. Pai, Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, venha neste lugar. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Você crê que o Senhor Deus está aqui presente neste lugar? Então eu te convido a dar o seu melhor para o Senhor. Daniel sempre fala aqui, a Vitória também. Dê o seu melhor como se fosse o último dia da sua vida. Abra o seu coração totalmente e ofereça tudo de você ao Senhor. Amém? Aleluia. Pega sua voz, cante. Tu és a minha
Senhor. Aleluia. Agora vamos dançar um pouco, todo mundo junto. Diga comigo, vem Senhor, encher este lugar. Quero ouvir sua voz, diga. Diga com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Diga, vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Eu vou fazer aqui, ó. Tchá, 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 tchá. Jesus, Jesus, te adoramos. Jesus, Jesus, diga, fala-me, eu quero te ouvir. Diga, toca-me, eu quero te sentir. Fala com sua irmã do lado, diga, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Diga, quantos segundos? Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Na sua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saudade e alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos e te adorar, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus! Te adoramos, Senhor. Só o teu nome prevalece aqui nessa noite, Senhor. És o principal dessa casa, Senhor. E és bem-vindo aqui neste lugar. Yeah, Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu
nome sobre todo nome. Diga Jesus. Tu és adorado. Só o teu nome tem poder, Jesus. Nome sobre todo nome. Aplauda o nome do nosso Jesus. Nome sobre todo nome. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quantos estão aqui para louvar o nome do nosso Jesus? O nome sobre todo nome que se faz presente aqui. O dono de tudo, o Criador dos céus e da terra. O nosso Senhor se faz presente aqui neste lugar. Te adoramos, Jesus, com todo o nosso coração. Diga ao Senhor: perto quero estar, junto aos teus pés, yeah. Pois prazer, não há maior prazer que me render e te adorar. Diga tudo que há. Eu quero te ofertar, Quero te ofertar. ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Será que você pode erguer sua voz? Cante, eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As mulheres, Diga erga com sua toda a sua voz. força. Vamos lá, mulheres. Perto. Perto quero estar, yeah. São mais Pois afinadas. prazer maior não há. Que me render já. Os homens digam tudo com vamos lá, com força, vai. Tudo que há em mim. Eu sei que tá difícil, é grave. Mas vamos lá, com força, vamos. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, vamos lá. Tá bonito, se comparado ao que ganhei. Se comparar. Todo mundo junto, num coral maravilhoso em adoração a Deus. Diga, não sou apenas servo. Não sou apenas servo, teu amigo me Pega a sua mão pro céu, pega a sua voz, vamos lá. Declare, diga, eu te louvarei, não importa as circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
Tome seu lugar. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom demais estar na casa de Deus, né? Amém? Aleluia. Nessa noite foi me dada a oportunidade de apresentar os visitantes. Peço desse lado, quem nos visita nessa noite pela segunda, pela primeira, pela terceira vez, que se coloque de pé. Amém. A igreja toda vai olhar para trás, tem um visitante ali. Aqui no meio, alguém? Amém. Peço à igreja de novo que localize o visitante. Aqui no canto. Amém. Gente, está todo mundo lá atrás, viu? Então o pessoal aqui da frente vai todo mundo lá para trás. Quero dizer que vocês são mais do que bem-vindos nessa noite. Temos aqui conosco o pastor Fallen. Que vocês também, o pessoal lá de trás agora vai vir para frente também. Cumprimentar o pastor. Vocês são mais que bem-vindos. Amém? Se coloque de pé, toda a igreja. E vamos cumprimentar os visitantes nessa noite. Sobre dízimos e ofertas. Queria que os irmãos abrissem lá em Lucas 5. Lucas 5:11. Diz assim: E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Bem, para dízimos e ofertas não tem nada a ver, né, essa palavra. Mas o Espírito Santo me chamou a atenção. Eu sou cristã já há muitos anos e esse texto às vezes a gente lê e ouve alguém pregando e ouve mais outra pessoa pregando. E é como se fosse um clichê gospel já. Ai, Deus abençoe, eles pescaram bué. Mas quando a Vitória me pediu para trazer a palavra de dízimos e ofertas, o Espírito Santo me saltou logo esse texto, que ele já tinha me chamado a atenção há um tempo. Por que ele me chamou a atenção? Porque os homens pescaram a noite toda. Pescaram não, tentaram pescar. Não pescaram nada. É como se você trabalhasse o seu mês todo e simplesmente não recebesse nada. E Jesus chegar para você: trabalha mais um mês aí. O quê? Trabalha mais um mês. Você tinha certeza que você iria receber? Não. Mas Pedro fala assim: Senhor, porque o Senhor falou, a gente vai. E lançaram as redes. E pescaram de uma forma sobrenatural, que toda a gente sabe. Pescaram de uma forma que eles nunca haviam pescado antes. É como se você tivesse trabalhado e recebesse um salário que você nunca havia recebido antes. Era o salário que você estava à espera, aquele... Está vendo o subsídio de Natal, mais o subsídio de férias, mais o seu salário e mais o prêmio ainda, olha só. Foi isso que eles ganharam.
Mas depois de Jesus ter dado aquilo que eles precisavam, Jesus falou o quê? Vamos embora, moço. E você tinha que deixar para trás seu subsídio de Natal, seu subsídio de férias, o seu prêmio, o seu ordenado, mais ainda. Eles não hesitaram. O versículo 11 diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e foram com Jesus. Deixaram tudo, deixaram uma pesca que eles nunca haviam pescado na vida deles, um dinheiro que... Deixaram 190 milhões de euros, que é o prêmio máximo de 2 milhões. Deixaram e foram embora com Jesus, sem hesitar. Isso quando relacionado a dízimos e ofertas. Claro que eu não estou falando de você deixar seu ordenado todo aqui, misericórdia. Mas se quiser deixar também, a gente não vai reclamar não. Relacionado a dízimos e ofertas, o que me chamou a atenção foi que, cara, eles receberam muito dinheiro. Mas eles viram Jesus, então eles viram que aquele muito dinheiro não valia nada comparado com Jesus. Aquilo tudo, aquela pesca maravilhosa, aquele dinheiro que eles nunca haviam pescado na vida deles. Quando eles viram Jesus e Jesus falou uma palavra, vem, eles nem hesitaram, nem cogitaram o valor que eles haviam pescado, porque eles encontraram algo bem mais precioso do que Jesus. E quando Cristo fala assim, quando Jesus nos dá o ensinamento dos dízimos, das ofertas, às vezes nós retemos 10%, por quê? Porque nós não temos o vislumbre da pessoa de Cristo. Porque para você reter 10% de 100% que Jesus te dá, Ele fala, pá, 10% ajuda na minha obra. Você com 10%, você retém os 90%, Ele te dá os 90% e você retém ainda os 10%. Desculpa, a gente não tem o vislumbre de Cristo. Quando a gente tem o vislumbre de Cristo, Ele fala, é 10%. Ai, Senhor, só 10%. Ah, então vou ajudar fulano que também está precisando. Ah, então vou ajudar ciclano que também está precisando. Ah, então vou comprar não sei o que para o irmão que não tem dinheiro para comprar. Porque a gente quer sempre dar mais quando você tem um vislumbre da pessoa de Cristo. Então, espero que nessa noite nós possamos ter um vislumbre da pessoa de Cristo. Não para dar mais dinheiro, mas para você dar tudo o que você é diante da presença do Senhor. Amém? Convido os irmãos, então, que possam passar com as salvas. E oferte o Senhor com alegria, porque Ele ama. Ele ama, a palavra do Senhor, Ele ressalta assim. Ele ama quem dá com alegria. Amém? É essa a palavra. 1, 2, 3 e... Santo é teu nome, santo é teu nome, exaltado santo, santo é teu nome, santo é teu nome, santo é teu nome, exaltado santo, santo é teu nome. A chuva passou e a semente que foi plantada gerou o fruto do Espírito que transformou a alma que hoje anseia por Deus. Oh, yeah. A videira floresceu assim, com a costa sedenta, a água bebeu, o Espírito Santo toda a terra moveu. Então celebre aquele que foi morto e reviveu. Toda a terra está cheia da tua glória, tu és rei e declaramos a tua vitória. Toda a terra está cheia da tua glória, tu és rei e declaramos a tua vitória. Santo é teu nome, santo é teu nome, exaltado santo, santo é teu nome, santo é teu nome, santo é teu nome, exaltado santo, Espírito Santo, Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, de ofertar na tua casa. Queremos te agradecer, Espírito Santo, pela oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos dado de abençoarmos, Deus, a tua obra. Espírito Santo, Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor esteja provendo, Pai, o alimento, o trabalho, a saúde. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja gerando em nós um coração grato, um coração obediente à tua palavra, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, toda dúvida, Deus, que Satanás queira colocar sobre o seu respeito, Deus, a seu respeito em nosso coração, Pai, que essa dúvida seja deitada por terra, em nome de Jesus, Pai, que possamos, em nome de Jesus, sermos, Deus, obedientes à Tua palavra, fiéis, Pai, não somente financeiramente, Deus, mas fiéis, Deus, na nossa conduta de vida, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por tudo. Amém.
Amém? Você está feliz? Continua feliz ou já está triste? Ih, pastor, está lascado, estão tristes já. Queria chamar aqui o pastor Fala, vamos passar para a palavra agora. Aplauda o Senhor pela vida dele. Desde já eu quero agradecer ao pastor por esses dias que a gente tem passado junto com ele, dias muito gratificantes, né? A gente pegou uns almoços bons e uns jantares bons aí com ele. Nós estamos ficando bom na coisa, né, pastor? Mas eu estou muito feliz pela vida dele, por tudo que ele tem feito, tudo que ele tem ministrado sobre nossas vidas. Espero desde já que o pastor volte o mais breve possível e a gente vai receber ele aqui de braços abertos. Amém? Aplauda o Senhor pela vida dele. Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui, ver a casa cheia desse jeito. E a gente passa por muitos lugares, né? Mas algumas igrejas marcam a gente, ficam no coração, e com certeza essa é uma igreja que eu vou já levar no coração pelo carinho, o cuidado, a generosidade com que vocês me receberam. E é uma igreja muito especial, louvor incrível. Deus vai falar com a gente. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, repita comigo, grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem nada duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Queridos, eu não sei se isso é pessoal, mas por muito tempo esse para mim foi um texto difícil de ler, foi um texto difícil de entender e foi até um texto difícil de acreditar. Tiago começa dizendo que nós devemos ter não só como motivo de alegria, mas ele fala como motivo de grande alegria ao passarmos por diversas provações. Eu tenho certeza que ninguém reivindicou essa promessa aqui de manhã, acordou de manhã e falou: Deus, em nome de Jesus, toda prova, tribulação, vem em mim, Deus. Ninguém fez essa oração, né? Até porque esse é o tipo de promessa que se cumpre sozinho, não se cumpre, irmão? A gente não precisa nem pedir, né? Mas, queridos, quando a gente continua lendo o texto, a gente vai perceber que Tiago ele não está falando de um prazer masoquista, do tipo que eu gosto de me lascar mesmo. Mas Tiago está dizendo que a prova da fé é importante porque ela gera algumas coisas em nós. Então ele diz que a prova da fé produz perseverança. Ele diz que a perseverança deve ter uma ação completa. E ele diz que a perseverança que vem de quando a nossa fé é aprovada, nos leva para um lugar de maturidade, aonde aí sim não nos falta coisa alguma. E eu acredito que quando a gente fala de fé, uma das primeiras coisas que vem na nossa mente é a própria definição bíblica da palavra fé. Diferente de outras palavras como esperança, amor, graça, onde a Bíblia não traz uma definição específica do tipo a esperança a Bíblia traz sim uma definição específica do que é a fé. Isso está onde? Lá em Hebreus capítulo 11. Gostaria que você abrisse rapidamente comigo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é a certeza, repita comigo, certeza, das coisas que se esperam, e a convicção, repita comigo, convicção, de fatos que não se veem. Irmão, talvez isso seja muito pessoal, mas muitas vezes eu li esse texto, e a impressão que eu tinha é que em vez desse texto provocar e aumentar a minha fé diminuía depois que eu li esse texto. Por quê? Eu olhava para esse texto, querido, e eu dizia para mim mesmo e para Deus, eu falava: olha Deus, se a fé que o Senhor espera de mim, ela é toda certeza e convicção, então eu talvez não tenha a fé que te agrada.
Não é que eu olhasse para dentro de mim e eu não encontrasse fé. Eu encontrava, mas essa fé não era toda certeza e convicção. No meio do pacote existia dúvida. E eu falava para mim mesmo e para Deus: olha Deus, se a fé que o Senhor espera de mim, ela é toda certeza e convicção, então talvez eu não tenha a fé que o Senhor quer, e talvez eu não receba a resposta da minha oração. Mas eu acredito que às vezes nós fazemos isso porque nós temos muitas vezes uma visão distorcida daquilo que é a verdadeira fé bíblica. Muitas vezes a gente tem uma visão errada de que a fé que Deus espera de nós é uma fé de sentimento completamente estável, linear, uma fé onde existe uma ausência absoluta de insegurança, de incerteza, de medo, e eu creio que isso nem sempre expressa a verdade. E a primeira coisa que eu quero destacar para você essa noite é que a nossa fé não só pode ser provada, como ela deve ser provada e ela será provada. Na verdade, é justamente a possibilidade de a nossa fé ser provada que torna possível que ela seja também aprovada. Até porque nada que não é provado primeiro pode ser aprovado. Queridos, eu acredito que existem alguns momentos em que Deus nos dá aquilo que 1 Coríntios capítulo 12 chama de o dom da fé, que é uma fé realmente onde não existe dúvida nenhuma, mas ela é algo que Deus derrama sobre nós para um momento, uma circunstância, uma situação específica, e eu acredito que talvez isso aconteça poucas vezes na nossa vida. Pastor, acho que está sendo muito pessimista. Eu quero mostrar isso para você na Bíblia. A Bíblia, eu falei isso ontem aqui, a Bíblia é um livro de pessoas que tiveram experiências com Deus, e ela é um livro de fé. Desde a primeira página até a última, ela é um livro de fé. Mas a própria Bíblia, ela passa uma peneira e ela faz uma lista dos maiores exemplos de fé da Bíblia. Isso está onde? Também lá em Hebreus 11. Se você abrir a sua Bíblia lá, provavelmente você vai ver um subtítulo dizendo assim: os heróis da fé. E a Bíblia, ela exalta tanto a vida dessas pessoas, que chega um momento que a Bíblia diz assim para mim e para você: olha para a vida dessas pessoas, para a forma como elas caminharam em fé, como elas eram incríveis, como elas andaram em poder, e essas pessoas eram tão sobrenaturais em fé, que o mundo não era digno delas. Uau! Como é forte isso! A Bíblia está dizendo para mim e para você: olha por exemplo dessas pessoas, porque o mundo não merecia o que elas carregavam. Mas quando nós olhamos, querido, mesmo para esses maiores exemplos de fé, a gente vai perceber que essas pessoas não apresentaram uma fé de sentimento estável e linear. Uma fé onde existia uma ausência absoluta de medo, de insegurança e de incerteza. Pelo contrário, quando a gente olha para a vida dessas pessoas, a gente vai perceber que talvez eles tiveram uma fé muito parecida com a minha e com a sua. Logo encabeçando a lista dos heróis da fé, a Bíblia fala de um homem chamado Abraão. Isso fala muito da realidade de vocês. Quando Deus chama Abraão, Deus começa tirando Abraão da sua segurança, daquilo que trazia certeza, conforto, da ajuda da sua família. E a primeira coisa que Deus fala para Abraão é: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. A Bíblia fala que Deus faz uma série de promessas para ele, de prosperá-lo, abençoá-lo, e Deus promete dar a ele filhos mais numerosos que o pó da terra. Irmãos, os anos vão passando, algumas coisas acontecem, você conhece a história, e eu não sei como foi aquele dia na vida de Abraão, mas quando chega a noite ele está chateado. A Bíblia fala de uma noite em que Abraão, e eu amo isso, a sinceridade na Bíblia, Abraão rasga seu coração para Deus. Ele está dentro da sua tenda, ele fala: Deus, o Senhor me fez muitas promessas, e o Senhor me deu ouro, me deu prata, me deu animais, me deu servos, servas, mas o Senhor ainda não me deu um filho. E ele fala: o que adianta o Senhor ter me dado tudo isso? Porque se eu morrer hoje, o herdeiro de tudo que eu tenho vai ser um Damasceno, um servo meu chamado Eliezer. E Deus faz algo muito interessante com Abraão. Deus fala para ele: Abraão, sai da tua tenda. A primeira coisa que Deus faz é tirar ele daquilo que limitava a sua visão, a sua criatividade, que fechava ele dentro da sua realidade momentânea. E Deus chama ele para fora da tenda e fala: Abraão, você consegue contar as estrelas? Eu lembro quando eu era criança, eu olhava para esse texto
E quando chegava a noite, ia para fora tentar contar as estrelas. Você já tentou contar? Eu imagino Abraão assim, 1, 2, 3, 1229, 1230, 1230 e... Deus, peraí, me perdi, vou ter que começar de volta. Ele fala, Deus, não dá para contar. E Deus está levando Abraão a sonhar. E ele fala, Abraão, tão numerosas quanto as estrelas do céu vão ser os filhos que eu vou te dar. E a Bíblia fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Mas irmãos, os anos vão passando. 5, 8, 10, 12 anos. E quando você tem uma promessa que demora a chegar, quem tem uma promessa aí que parece estar demorando a chegar? Levanta a mão bem alto. Levanta a mão que é para Deus ver. E Sara resolvem dar uma ajuda para Deus. Você já tentou ajudar Deus? Quero confessar para você, eu sou sanguíneo. Volte e meia eu tento ajudar Deus. Tipo, Deus está meio enrolado aqui, eu vou dar uma força para ele cumprir a promessa. E Sara chega para Abraão e fala o seguinte: Abraão, eu tenho uma serva, uma escrava chamada Agar, e eu tive uma ideia. Você vai se deitar com ela, ela vai gerar um filho, e nós vamos criar esse filho como se fosse nosso. Isso era algo comum de acontecer na antiguidade. E realmente Abraão se deita com aquela mulher e tem um filho chamado Ismael. Irmãos, os anos se passam. 15, 16, 18, 20, mais de 20 anos. Ismael já era um adolescente, e a Bíblia fala que depois de quase 25 anos, Deus aparece para Abraão e fala para ele: Abraão, se passaram mais de 20 anos, mas eu não esqueci a minha promessa de dar um filho de Sara. E sabe o que Abraão faz dessa vez? A Bíblia diz que ele dá risada. Vá comigo para Gênesis, capítulo 17, versículo 17. Gênesis capítulo 17, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos de idade? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Essa frase é importante. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque, com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Então, irmão, quase 25 anos depois da promessa, Deus chega para ele e fala: eu não esqueci da promessa. E sabe o que ele faz? Ele ri. Ele ri. Eu acho interessante que ele tenta convencer Deus a deixar a promessa para Ismael. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus quer saber, está tudo bem, esquece essa promessa, Deus. Eu tenho um filho aqui que está adolescente já, está tudo bem entre nós. Deixa que Ismael seja o meu herdeiro, deixa ele dar continuidade a essa promessa. Mas Deus diz o quê? Não. Eu te prometi e eu vou te dar um filho de Sara. E o que eu acho interessante é que mesmo que Abraão rindo, mesmo Abraão duvidando da promessa, mesmo Abraão tentando convencer Deus a deixar a herança dele para Ismael, sabe o que ele faz? Ele obedece. Porque naquela noite Deus fala para Abraão: você vai fazer um sinal para você e para sua descendência. Você vai circuncidar você mesmo, a todos os seus servos, sejam nascidos na sua casa ou comprados, e a todos os seus filhos. E é isso que Abraão faz. Agora, logo depois disso, Deus aparece mais uma vez para Abraão, e dessa vez Deus é mais específico, e ele diz a Abraão: na próxima primavera eu vou ter com você, e Sara vai ter um filho no colo. E a Bíblia diz que quem ouvia na porta da tenda dessa vez era Sara, e quem riu foi Sara. Então vá comigo para Gênesis capítulo 18, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu e disse: eu não ri. É muito engraçado ver Sara tentando mentir para Deus, né, irmão? Mas Deus ainda remenda ela.
E Deus disse: não negue. Você riu sim. Irmão, esses dois são nossos heróis da fé de Hebreus 11. Homem e mulher dos quais o mundo não era digno. Quando eu olho para eles, eu não vejo uma fé de sentimento estável e linear. Pelo contrário, eu vejo uma fé talvez muito parecida com a minha e com a sua. Logo depois, na lista dos heróis da fé, a Bíblia fala de um homem chamado Moisés. Você conhece a história? Moisés sabia que ele tinha algo de Deus. A Bíblia fala que quando ele mata aquele egípcio, ele esperava que os seus irmãos o reconhecessem como um libertador. Mas quando o seu crime está para ser descoberto, o que ele faz? Ele foge para o deserto. Ele fica escondido, irmão, 40 anos. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas: quanto tempo Moisés ficou no deserto? A maioria diz 40 anos. Mas na verdade ele ficou 80. 40 escondido e 40 peregrinando. Irmão, se passam 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 anos. Eu duvido que esse homem acreditava que Deus tinha alguma coisa para ele. Mas eu amo os de repentes da palavra de Deus. E a Bíblia fala que de repente Moisés estava no deserto e ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. A sarça é uma árvore de galhos fininhos e longos, e ela, por causa da falta de umidade e o calor do deserto, ela morre e resseca. E é normal que essas árvores peguem fogo por combustão espontânea por causa do calor e a falta de umidade. Então o milagre não estava na árvore pegar fogo, mas o fogo que essa árvore faz é aquilo que a gente chama de fogo de palha, que é aquele fogo forte, mas que logo vira cinza. Mas a Bíblia diz que Moisés via essa sarça que ardia e não se consumia. E quando ele chega perto para ver o que está acontecendo, Deus fala com ele. Vá comigo para Êxodo capítulo 3, versículo 10. Êxodo capítulo 3, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: vem agora e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Sabe o que Moisés está dizendo para Deus? Ele está falando: Deus, teu GPS está com defeito, você errou o cara, eu não sou homem para fazer isso. Irmão, não sei se sou eu que tenho algum problema, mas eu consigo ler alguns textos da Bíblia, eu consigo achar engraçado. A minha esposa diz que lê esse texto sente raiva. Irmão, eu rio toda vez que eu leio. Se você vê o trabalho que Moisés deu para ser convencido por Deus, é engraçado, irmão. Vá comigo para Êxodo capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando para Deus: Deus, eu vou diante de todo o exército egípcio, que era o exército mais poderoso da terra. Eu vou diante do Faraó, eu vou diante de todo o povo de Israel, mais de 3 milhões de pessoas, e eu vou dizer que Deus me apareceu de um foguinho e mandou o Faraó soltar todo mundo. Eles vão achar que eu estou louco, Deus. Mas Deus estava tão interessado em convencer Moisés, que Deus fala assim: Moisés, o que é isso na sua mão? E ele fala um bordão, uma vara. E Deus fala: lança sua vara no chão, transforma em uma serpente. E o texto já começa a ficar engraçado, que a Bíblia diz que a serpente foi em direção de Moisés e ele sai fugindo da serpente. E daí Deus fala: pega a serpente pela cauda. Ele pega. Quando ele pega, ela se transforma numa vara de volta. E Deus fala: Moisés, se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez acreditem no segundo. Deus fala: põe a mão no peito. Ele põe. Deus fala: tira. Quando ele tira, a mão está branca de lepra, a pior doença que existia na época. Deus fala: põe a mão no peito. Ele põe. Deus fala: tira. E quando ele tira, a mão está sã. Deus fala: se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez acreditem no segundo. E se eles não acreditarem no segundo, talvez acreditem no terceiro. Você vai pegar a água do rio Nilo, você vai deitar essa água na terra seca, e quando ela tocar a terra seca, ela vai se transformar em sangue. Irmão, diante desses milagres estilo Steven Spielberg, Moisés se encheu de fé e falou: Deus, é isso aí mesmo, eu vou lá, vou fazer esses milagres, cobra, sangue, lepra, eu vou fazer tudo aí, eu vou me mover em poder. Foi isso que Moisés fez? Não. Olha a resposta de Moisés diante dos milagres de Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor,
eu nunca tive facilidade de falar, nem no passado e nem agora que falasse ao teu servo, eu não consigo falar bem. E o texto que vem agora, para mim, um dos textos mais poderosos das Escrituras. Deus fala assim: Moisés, não fui eu que fiz a boca, o mudo, o que fala, o que não fala. Não fui eu que fiz o ouvido, o que ouve, o surdo. Não fui eu que fiz os olhos, o que enxerga, o cego. E Deus fala: eu vou te dizer o que falar. Eu vou falar a você. E quando você abrir, você eu falando. Quando você abrir a sua boca, eu vou falar através de você. Eu vou te encher, eu vou falar através da sua boca. E aí Moisés se encheu de fé e falou: Deus vai falar através de mim. Deus vai me encher, Deus vai usar minha boca. Foi isso que Moisés fez? Não. Vá comigo para Êxodo capítulo 4, versículo 13. Olha a resposta de Moisés. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, havia aquele que has de enviar menos a mim. E a Bíblia diz que nessa hora se acendeu a ira do Senhor. Você consegue perceber que Moisés foi o único cara que teve a moral de tirar Deus do sério, irmão? Eu, na minha criatividade, a Bíblia não diz isso, mas eu, na minha criatividade, já imagino Deus assim: ah, Moisés, nós vamos fazer o seguinte, Moisés. Arão, teu irmão, está vindo aí. Eu imagino Moisés olhando: meu irmão está vindo lá. Aí Deus fala: então nós vamos fazer o seguinte, Moisés. Eu vou falar para você, você vai falar para Arão, Arão vai falar para o povo. Telefone sem fio, tá bom assim, Moisés? Aí imagino Moisés coçando a cabeça falando: ah, Deus, eu acho que dá. E o texto termina engraçado, que Moisés vai saindo e Deus fala: ô Moisés, não esquece a vara que você vai ter que fazer os milagres lá. Esse é nosso herói da fé de Hebreus 11, homem do qual o mundo não era digno. Quero dar um último exemplo. A Bíblia logo depois fala de um homem chamado Gideão. Gideão faz parte de um dos períodos mais tristes da história de Israel. Quando Moisés morre, Josué começa a entrar pela terra prometida a partir de Jericó. E queridos, olha como é triste isso. Pouco mais de uma geração, pouco mais de 100 anos depois, eles não expulsaram os povos de outras nações. E pouco mais de 100 anos depois, eles estavam totalmente contaminados pela idolatria dos outros povos. Não haviam mais profetas, Deus não se manifestava mais de forma sobrenatural, não falava mais com o povo. E Gideão nasce dentro desse contexto. A Bíblia fala que a região foi invadida pelos midianitas. A Bíblia diz que eles vinham como enxames de gafanhotos. Eles roubavam toda a colheita, eles matavam os animais, eles levavam tudo que estava pronto para comer e destruíam o que não estava. E a Bíblia fala que Israel teve que subir, fugir para viver escondido nas montanhas. A Bíblia fala que quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele está malhando trigo em um lagar. Você sabe o que é um lagar? Lagar é uma vasilha mais ou menos da circunferência de 2 braços, que era usada para prensar uva. Agora, por que cargas d'água esse homem estava amassando trigo no instrumento de prensar uva? Querido, para mim é claro. A Bíblia fala que ele estava escondido debaixo de uma árvore, em campo aberto, amassando trigo em uma pequena vasilha. Por quê? Porque se ele visse os inimigos chegando perto, ele conseguia juntar aquela pequena quantidade de comida e fugir. Você consegue imaginar o nível de opressão? Até para esse cara malhar um pouco de trigo para a família, ele precisava fazer isso escondido. E Gideão cresceu ouvindo as histórias daquilo que Deus fazia. Ele cresceu com certeza ouvindo dos seus pais, dos seus avós, como Deus derramou 10 pragas sobre o Egito, como Deus abriu e fechou o Mar Vermelho, como Deus se manifestou numa coluna de fogo, numa coluna de fumaça, como Deus derramou o maná. Então ele conhecia, ele sabia quem era Deus, ele conhecia as histórias, mas quando ele olhava para a sua vida, ele não via intervenção sobrenatural nenhuma de Deus. E com certeza Gideão já tinha imaginado como seria ver uma manifestação sobrenatural de Deus, ter uma visão, como seria ouvir a voz de Deus. Mas sabe o que eu acho incrível? Quando finalmente o anjo do Senhor aparece para ele, e quando a gente vê na Bíblia o anjo do Senhor, artigo definido o, e não um anjo do Senhor, isso é o que a gente chama na teologia de uma teofania, é uma manifestação do próprio Deus, do próprio Jesus. E quando o anjo do Senhor aparece para ele, fala: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Em vez de Gideão cair de joelho, levantar a mão e adorar, sabe o que Gideão faz? Ele rasga o coração e ele fala para Deus: o Senhor nos abandonou. Fala: você nos abandonou. Ele disse: o Senhor é conosco, que são feitas
das maravilhas que os nossos pais nos contavam. Ele está falando: Deus, por que a gente não vê mais nada? Ele está dizendo: se o Senhor é conosco, porque nós estamos sendo entregue nas mãos dos nossos inimigos, mas o anjo do Senhor continua insistindo com ele. E sabe o que eu acho interessante? É que por 3 vezes, quando você vai até o capítulo 9 de Juízes, você vai ver, por 3 vezes o anjo do Senhor tem que chegar para ele e falar: Gideão, para de ter medo, porque você não vai morrer. Por quê, irmão? Porque no fundo esse cara tinha medo de morrer. Agora, o que é mais interessante para mim é que, apesar do medo de morrer, apesar de não crer da insegurança, sabe o que Gideão faz? Ele obedece e ele anda como quem crê. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que muitas vezes nós valorizamos demais o sentimento da fé e a gente valoriza de menos a atitude da fé. E eu quero te mostrar que são 2 coisas muito diferentes. É claro que o quadro perfeito é quando o nosso coração está bombando de fé, você está sentindo fé, seu coração está queimando e a sua atitude é de fé também. Agora, talvez isso não aconteça sempre. Agora, quando nós pastoreamos, eu tenho certeza que os pastores vão concordar comigo, a gente percebe muito rápido que a igreja tem 2 tipos de pessoas. Ela tem um tipo de pessoas, queridos, que crê muito fácil. Existem pessoas que o sentimento da fé é muito fácil, tudo ela crê, mas às vezes a atitude não é de fé. Quer que eu te dê um exemplo? Quando Jesus fala que ia morrer, Pedro, cheio de fé, cheio de certeza, cheio de convicção, ele fala: de jeito nenhum, podem me matar primeiro, mas não toco em você. Mas o que acontece? Antes do galo cantar 3 vezes, Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora, outras pessoas, por outro lado, querido, talvez a fé, o sentimento da fé não seja como elas gostariam. Não é que não existe fé, existe. Mas no meio do pacote da fé existe insegurança, medo, incerteza. Só que essas pessoas, mesmo não tendo o sentimento que gostariam, elas andam como quem crê, exatamente como os nossos heróis da fé. Eu quero que você repita algo comigo. Diga assim: eu não devo julgar a minha fé por aquilo que eu sinto. Eu devo julgar a minha fé pela forma que eu ajo. Mesmo que o sentimento não seja como eu gostaria, mesmo que haja insegurança, dúvida, incerteza, eu não vou ser guiado pelos meus sentimentos, eu vou andar como quem crê. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com você. Queridos, eu praticamente nasci num lar cristão, meus pais se converteram, eu tinha 1 ano. Gente, eu comi tanto nesse lugar. Eu estou aqui pedindo perdão para Deus, porque eu comi tanto no almoço. Eu estava lá, comi, até pecar, vou confessar para você meu pecado aqui. Aí o pastor olhou para mim ainda e falou assim: você quer mais alguma coisa? Eu falei: só o perdão de Deus. Que eu almocei tanto que eu estou ofegante aqui, ó. Gordo é uma tristeza. Queridos, eu cresci num ambiente onde a fé era estimulada. Eu venho de uma família muito simples. Pastor, o que é uma família muito simples? Eu nunca passei fome, graças a Deus. Mas eu nunca saí com a minha família, irmão, nem para comer uma pizza. Eu nunca saí para comer fora, a não ser depois que eu já era adulto e podia pagar. Eu lembro o sacrifício que foi para os meus pais me comprarem a primeira bicicleta, que foi uma bicicleta usada. Então, na minha casa a fé era estimulada. Pai quer uma bicicleta, vai orar. Pai quer um videogame, vamos orar, filho, porque dinheiro o pai não tem para te dar. Então a fé era muito estimulada. Eu crescendo para impactos de evangelismo no Brasil, vendo pessoas sendo curadas, levantarem de cadeiras de rodas. Eu vi meu pai ser curado dentro da igreja, tá, com cirurgia marcada, e ser revelado na igreja. Olha, Deus me mostrou que te curou. Ele ia fazer os exames e comprovar que ele foi realmente curado. Então o sentimento da fé sempre foi algo muito simples para mim. As primeiras mensagens que eu escrevi, que eu preguei, foram mensagens falando de fé. Mas há mais ou menos 8 anos atrás, eu tive a maior crise de fé da minha vida. Eu espero que tenha sido a primeira, a única, a última. Queridos, quando eu e minha esposa, com 16 anos, eu entendi meu chamado.
Com 18 anos eu tive 6 meses de tempo integral, mas a igreja não podia me sustentar, e eu fui fazer faculdade, fui trabalhar, me casei. E eu lembro que quando eu e minha esposa casamos, a gente fez um planejamento de em 5 anos os dois estarem no ministério em tempo integral. E queridos, por mais ou menos 4 anos eu chorei muito para Deus me liberar para o tempo integral. Eu lembro que eu acordava de manhã, eu fazia 2 orações, eu trabalhava no grupo RPC no Paraná, que é afiliada da Globo no Paraná. Eu era um executivo de vendas. E eu lembro que eu acordava de manhã, eu fazia 2 orações. A primeira oração era: Deus, muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado pelo meu bom salário, muito obrigado pelo ambiente de trabalho. E a segunda oração era: Deus, até quando eu vou ter que continuar lá? Porque o meu coração queria estar no ministério. E por mais ou menos 4 anos eu chorei diante de Deus, falei: Deus, me libera, deixa eu estar no ministério em tempo integral. E queridos, uma madrugada eu estava orando em casa, e Deus falou comigo de uma forma muito pessoal. Eu falei isso ontem, eu quero repetir. Às vezes quando a gente prega uma mensagem que tem muitos testemunhos como essa, a gente pode passar uma imagem errada de que a gente vive ouvindo a voz de Deus e vive o sobrenatural de Deus todo dia. Isso não é verdade. A verdade é que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias, eles são naturais. Mas é a nossa fidelidade e disciplina de buscar Deus nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis, amém? Mas nessa madrugada Deus falou comigo, e Deus foi muito específico. Eu tenho isso até hoje escrito no meu caderninho. E Deus falou para mim: em 6 meses você pode sair do seu trabalho, porque eu vou cuidar de você. Aquilo foi tão forte que eu anotei aquilo, e a primeira prova que eu fiz foi falar com a minha esposa. Eu falei: Dani, eu acho que Deus falou comigo. E ela falou: é de Deus isso, eu acho que Deus está nisso. E a gente guardou aquilo para nós. E eu acho que assim, umas 2 semanas depois disso, eu estava numa reunião de oração que acontecia lá na igreja, terça-feira à noite. E eu estou lá, e me chamou o pastor Paulo Subirá, que é irmão do pastor Luciano Subirá, meu pastor. E ele chegou para mim e falou assim: ô Farley, você sabe que toda profecia nasce para ser julgada. Você sabe que a Bíblia fala: em parte profetizamos, em parte conhecemos. Eu falei: Paulo, pelo amor de Deus, fala de uma vez. Ele falou: não, é que eu tenho algo tão específico aqui, eu sei que você vai saber julgar. Eu falei: Paulo, fala. Ele falou: por acaso você está orando para estar no ministério em tempo integral? Eu lembro que tinha uma mesa perto de mim, eu até me escorei. Falei: por quê? Porque Deus me falou que em 6 meses você está liberado. Irmão, era tudo que eu precisava. Em 5 meses, que eu falei: a empresa vai me pedir 1 mês pelo menos para eu treinar alguém para o meu lugar. E quando deu 5 meses eu pedi para sair. Na verdade Deus fez um milagre, eu não quero me estender, porque eles não desligavam ninguém. Eu precisava dos meus direitos trabalhistas, porque eu não tinha salário, não tinha promessa da igreja, não tinha nada, irmão. E a empresa realmente me mandou embora, com até coisa que eu não tinha de direito eles me deram. E eu saí por tempo integral, e no meio disso Deus fez mais um milagre. Quando eu e minha esposa, a gente fez 13 anos de casado agora em setembro. Mas quando a gente fez 1 ano de casado, a gente começou a tentar engravidar. E essa gravidez não vinha, a gente decidiu procurar o médico dela. E ele falou: vocês estão acompanhando o ciclo menstrual para ver os dias férteis? Eu falei: não. Ele falou: então eu vou te ensinar a fazer a tabelinha, e se em 6 meses sua esposa não engravidar, onde vocês dois têm um problema. E a gente acompanhou a tabelinha por 8 meses, essa gravidez não veio. Ele encaminhou a gente para o especialista. E o que eu ouvi, querido, do médico foi o seguinte: o médico olhou para mim e falou assim: amigão, deixa eu te contar qual é o teu caso. Ele falou: é um espermatozoide só que fecunda o óvulo. Mas para um fecundar, você precisa de 150 mil espermatozoides batendo no óvulo, liberando uma enzima para enfraquecer o óvulo para um entrar. Ele falou: você tem uma quantidade tão baixa de espermatozoides que você não tem nem perto dos 150 mil. Eu falei: misericórdia. Você está rindo porque não é você, né, irmão? E ele falou: não, e a coisa piora. Eu falei: como assim? Ele falou: olha, do pouco que você tem, metade é morta. Eu já queria dar um soco nele. Ele falou: e a outra metade não tem motilidade. Eu falei: o que é isso, doutor? Ele falou: não se mexe, amigão. Eu olhei para minha esposa e falei: amor, acho que eu estou meio falhado.
E ele falou para mim, olha, você nunca vai ter filhos de forma natural. Ele falou, ó, eu conheço o seu quadro. Ele falou, a única forma de você ter filho é se fizer uma inseminação artificial in vitro, que é a mais difícil que tem. Ele falou, a gente vai lá e acha um espermatozoide bom, fecunda no laboratório o óvulo, coloca de volta na sua esposa e ela tem 35% de chance de engravidar. Na época, há 10 anos atrás, isso custava R$12.500. E eu lembro que a gente saiu de lá e eu falei para minha esposa, Dani, eu falei, ó, a vida inteira eu sonhei em ser pai e eu acredito que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Mas já tinha se passado alguns anos. Aí logo depois que eu tinha pedido demissão do meu trabalho, eu estou mais uma vez nessa reunião de oração, algumas semanas para frente, e essas reuniões de oração são perigosas. E eu estou lá e quem me chama dessa vez é o pastor Marciano, que é aqui da terra mesmo. Ele adora que eu fale isso. E o pastor Marciano me chama e ele fala, a gente não tinha muita intimidade na época. Ele falou, Farley, tua esposa está aí? Eu falei, tá. Ele disse, chama ela que eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Eu chamei minha esposa, ele falou, por que vocês não têm filho? E eu contei a história para ele. Ele falou, mas Deus me disse que está dando um filho para vocês. Quando ele falou isso, eu vibrei, irmão, porque eu esperava uma palavra profética. Eu tinha no meu coração isso, um dia alguém vai vir, vai dar uma palavra e minha esposa vai engravidar. Eu falei, isso aí, eu creio nessa palavra de Deus. Mas, irmão, se passaram 2 semanas e a minha esposa começou a passar mal. A gente achou que era um problema gástrico. Ela foi no médico. E aí o médico olhou para ela e falou, o que você está sentindo? Tal? O médico olhou para ela e falou, você não está grávida, não? Ela falou, não. A gente tinha medo, querido, de crer numa gravidez. Porque a gente fez tanto teste que deu negativo, isso frustrava demais. E ela logo falou, não estou grávida não. E o médico falou, não, mas eu quero fazer um exame de sangue, você é uma beta-HCG, só para ter certeza. Ele tirou o sangue dela e falou, 2 horas da tarde seu exame está pronto. A gente foi almoçar em lugares diferentes, eu combinei de encontrar ela às 2 horas da tarde na clínica. E eu atrasei um pouquinho, eu cheguei 2h10. E quando eu cheguei, ela já veio assim, arrastando o pé, chorando, com o exame na mão. E falei, que foi, Dani? Ela me deu o exame, eu olhei, estava grávida. E eu falei, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Eu não tenho emprego, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro. Porque eu não sei se você já percebeu, irmão. Se você não percebeu, você vai perceber. Mas Deus gosta de complicar, irmão. Eu estou falando sério. Deus chega para um cara chamado Abraão, a gente falou dele aqui. Olha a promessa para Abraão. Eu vou te dar filhos tão numerosos quanto o pó da terra, a areia do mar, as estrelas do céu. Olha a promessa desse cara. Mas justo esse homem que Deus escolheu era casado com uma mulher chamada Sara, e Sara era estéril. Mas Deus faz um milagre e nasce... Me deu um branco o nome do filho do homem agora. Isaac. É muito nome, né, irmão? Nasceu Isaac. Isaac deu continuidade à promessa. E ele se apaixona por uma moça chamada Rebeca. E Rebeca era estéril. Mas Deus faz um milagre. E eles têm gêmeos, Jacó e Esaú. Mas quem dá continuidade à promessa é Jacó. E Jacó se apaixona por uma moça chamada Raquel. E Raquel era... Vá se lascar, né, irmão? Não é? É zoeira, né? Então Deus gosta de complicar. Agora tem outra, quando Deus faz milagre, é milagre tipo ostentação, irmão. Porque hoje eu tenho o Caleb de 8 anos, a Nicole de 6 e a Louise de 4. Amém? E agora eu vou ter que fazer uma vasectomia para consertar o que Deus fez. Essa que é a verdade. Irmão. Tô quase comprando uma Kombi. A coisa não é mole. Aí, queridos, minha esposa está grávida. E eu lembro que quando eu peguei minha rescisão da empresa, eu falei, eu acho que eu consigo viver 8 meses com esse salário. Se eu não me engano, eu vivi 10. Mas eu lembro que chegou um domingo de março, meu filho, um domingo de abril, meu filho ia nascer em maio. Eu estou meio confuso, é o almoço. Chegou um domingo de abril, meu filho ia nascer em maio. E eu lembro que eu cheguei, se eu não me engano, eu tinha os últimos R$270 na conta. Eu falei, Deus, meu filho vai nascer mês que vem. Semana que vem eu vou pagar minha água e minha luz.
e meu dinheiro vai acabar. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, você me chamou, Deus. Naquela noite eu ganhei uma oferta de R$1.000, mas isso não resolvia meu problema por muito tempo. E eu lembro que eu fui para casa, eu falei, Dani, eu vou ter que fazer alguma coisa, nosso filho vai nascer. Em 2007, eu lancei meu primeiro livro, eu sou autor de 3 livros. E quando eu lancei meu primeiro livro, David Keelan, na época estava no auge, ele fez o prefácio do meu livro. E isso me abriu portas para eu começar a sair, pregar em alguns lugares, ele vendia meu livro também. Mas quando eu cheguei na comunidade Alcance, há 13 anos atrás quase, eu comecei a me envolver com a igreja, eu parei de sair para pregar. Por quê? Ninguém me pediu isso. Mas eu sempre sonhei que a minha igreja me lançasse. Então eu parei de sair para eu me dedicar para dentro da igreja. E eu lembro que nessa época eu cheguei para Dani e falei, Dani, o dinheiro acabou. Eu falei, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar alguns livros em consignação e eu vou voltar a sair, pregar, ganhar oferta e vender livro. Porque eu tenho convicção que Deus me chamou para estar no ministério em tempo integral. Só que nessa altura eu já fazia muita coisa na igreja. E eu lembro que eu chamei o pastor Marciano, o pastor Luciano estava viajando. Eu falei, pastor, sabe que eu faço muita coisa na igreja, mas meu filho vai nascer mês que vem, meu dinheiro acabou. E eu vou precisar voltar a pregar e vender material para sustentar minha casa. E eu lembro que ele falou assim, você já marcou? Como se tivesse... E ele falou, olha, você consegue esperar uns 3 dias sem marcar nada fora? Eu falei, uns 3 dias acho que dá. 3 dias depois, ele e o pastor Luciano me chamaram, e eles falaram, olha Farley, não é uma promessa, mas a nossa intenção é te ordenar em dezembro como pastor. Só que a gente não pode te dar um salário de pastor sem você ser pastor. Agora, por outro lado, a gente não queria que você começasse a sair justamente nesse momento que você está para ser ordenado. A igreja precisa ver você. E ele falou, a gente tem uma proposta para você. Eu lembro que eles brincaram comigo e falaram assim, olha, nossa secretária acabou de pedir demissão. Você quer ser a secretária da igreja até dezembro? E eu falei, demorou. E foi a primeira fase que eu comecei a receber algo da igreja. E querido, até esse momento, a grande crise da minha fé não tinha vindo. Ela não foi então uma crise financeira. Mas de repente, eu não sei como isso começou, mas de repente parece que Deus parou de falar comigo. Eu não sentia mais a presença de Deus, eu não ouvia mais a voz de Deus. E querido, eu entrei numa grande crise de fé. Eu lembro que nesses primeiros passos para estar no ministério em tempo integral, o irmão recebia a palavra profética de todo mundo. Eu brinquei com o Luciano, depois que tudo isso passou, eu falei, Luciano, estava tão feia a crise, que se viesse Todd White pregar na igreja, tivesse só eu no culto, ele ia dar uma palavra para um cara que passasse na rua, mas não ia dar para mim. Irmão, o negócio estava feio. Irmão, essa crise foi tão forte, que de repente, eu comecei a duvidar de tudo que eu sempre tive convicção. Eu comecei a duvidar que eu tinha um chamado, eu comecei a duvidar que Deus tinha falado comigo, eu comecei a duvidar que era para eu estar no tempo integral, e justamente nesse momento que eu estava vivendo todos os meus sonhos. Quais eram os sonhos? Sonhava em ser pai, meu filho tinha acabado de nascer. Sonhava em estar no ministério em tempo integral, já estava. Sonhava em ser pastor, ia ser ordenado no final do ano. E parecia que minha fé simplesmente tinha ido embora. A sensação que eu tinha é que eu não me reconhecia mais. Eu lembro que muitas vezes eu deitei no colo da minha esposa, chorei, irmão. Eu falei, Dani, o que aconteceu comigo? Parece que eu estraguei. Eu falei, Dani, eu não estou pedindo para Deus mais poder, mais unção, mais autoridade. A única coisa que eu quero é voltar ao normal. E não importava, querido, quanto eu buscasse, orasse, jejuasse, não acontecia nada. E eu comecei a vasculhar a minha vida, porque eu falei, não é possível, eu fiz alguma coisa para que o desgraçado Satanás entrasse na minha vida e roubasse minha fé. Irmão, confessei até coisa que eu não fiz, né? Naquele negócio, Deus me perdoa, Deus por tal coisa. Eu falei, não, mas isso eu nunca fiz. Mas por via das dúvidas eu vou já aqui confessar também para garantir. E essa crise da minha fé foi tão terrível, irmão. Eu acredito que existem 2 coisas principais no meu ministério. A primeira é escrever. Eu acredito que o que eu tenho de melhor para oferecer para o reino de Deus é o que eu escrevo. Mas a segunda coisa é pregar. Deus tem me levado por todo o Brasil, pelo mundo pregar. Eu tenho ido para lugares que eu nunca imaginei.
Mas essa crise foi tão forte que eu não conseguia preparar mensagem mais. Eu lembro que um dia a gente foi sair num sábado para ir para a igreja, e minha esposa olhou para mim e perguntou: o que você vai pregar hoje? Eu falei: vou pregar tal mensagem. Ela falou: de novo? Eu falei: Dani, Deus parou de falar comigo. Tudo que eu prego é porque Deus falou comigo primeiro. Se Deus para de falar, eu não tenho mais o que dar para o povo, e eu não vou inventar nada. Só que isso me aterrorizava. Eu falei: daqui a pouco você é um pastor de tempo integral, não vou ter o que pregar. As pessoas vinham para a gente, querido, no culto, e abraçavam eu e minha esposa, e falavam: daqui a pouco você vai ser ordenado, e você vai ser o nosso pastor. E aquilo me matava por dentro, porque eu olhava para essas pessoas e pensava: se essa pessoa soubesse que daqui a pouco ela vai ter um pastor que está sem fé. E eu cheguei a pensar que eu não deveria ser ordenado. Eu falei para Dani: Dani, como que eu vou ser ordenado assim? A gente não pode entrar nisso de qualquer jeito. E depois de orar muito, chorar muito, buscar muito a Deus, sabe o que aconteceu? Nada. E eu tive que tomar uma decisão. E eu lembro que perto da ordenação, eu cheguei para minha esposa e falei: Dani, eu tomei uma decisão. Se Deus nunca mais vai voltar a falar comigo, irmão, eu pensava que Deus não ia falar comigo nunca mais. Falei: se Deus nunca mais voltar a falar comigo, eu vou continuar andando em obediência em cima daquilo que Deus já falou. E eu vou continuar andando como quem crê. E chegou o dia da nossa ordenação, e a gente fez uma grande festa. Só eu e minha esposa fomos ordenados naquela noite. E eu lembro que colocaram 2 puffs para a gente se ajoelhou voltado para o povo, e todo o presbitério, os pastores da igreja subiram e começaram a profetizar sobre a nossa vida. E de repente subiu o pastor Francisco. Lá a gente é uma molecada, tudo na faixa dos 40 anos, os pastores. Só tem um, que é o pastor Francisco, que tem já quase 80. E eu lembro que o Francisco subiu, e ele é meio quietinho. Eu digo que ele é o mestre Yoda lá da comunidade de Alcance. E ele não sabia nada do que estava acontecendo comigo. Ele já começou falando assim: por muito tempo você não tem mais ouvido a voz de Deus. Nessa hora eu já estava chorando de litro. Ele falou: você não tem mais ouvido a voz de Deus, você não tem mais sentido a presença de Deus. E ele diz: mas por que você decidiu ser fiel? Mesmo durante o silêncio de Deus, Deus vai voltar a falar com você. Você vai voltar a ouvir, você vai voltar a sentir a presença de Deus. E ele terminou dizendo assim: e não se preocupe, porque Deus te dará muitas novas mensagens. E, irmão, tudo isso que ele profetizou aconteceu. E eu gostaria de amarrar tudo isso lendo um texto com você rapidamente. Abra comigo lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 5. Olha como esse texto é tremendo. A palavra do Senhor diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Se fosse para você guardar uma única coisa da mensagem dessa noite, eu queria que você guardasse o que eu vou te dizer agora. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé genuína. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé verdadeira. Irmão, eu pensava que eu estava obedecendo mesmo sem fé, mas eu quero dizer para você que a obediência, ela é fé. Você sabe que as pessoas tendem a confundir muito um texto que é muito simples, você não precisa abrir. Em Lucas 17:6 a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus diz assim: se tiveres a fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Eu já vi as pessoas fazerem assim as interpretações mais mirabolantes em cima desse texto. Mas na verdade o que Jesus quer dizer para mim e para você é simples. O que mais o próprio Jesus falou sobre o grão de mostarda? Vá comigo para Marcos capítulo 4. Versículo 30. A palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 30. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola apresentaremos? É como, repita comigo, como? Um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra,
mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu aninhar-se à sua sombra. Eu já vi muita gente pregando e dizendo assim: olha, Jesus disse que a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Na verdade não é isso que Jesus disse. Jesus disse que a nossa fé pode ser como um grão de mostarda. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que o que Jesus quer dizer para mim e para você é que a nossa fé pode parecer pequena, mas se ela for lançada na terra, ela for regada com a perseverança, ela vai crescer, vai se transformar numa grande árvore e vai estender grandes ramos. E sabe quando a sua fé cresce, querido? Quando a sua fé é aprovada e mostra uma atitude perseverante. E sabe qual é o limite de crescimento da sua fé? Repita assim comigo: o limite de crescimento da minha fé é Deus. Repita comigo: ou seja, a minha fé não tem limites. Eu quero encerrar com uma história que é muito conhecida de você, mas talvez você nunca reparou em alguns detalhes que eu quero destacar para você. A Bíblia fala de um dia em que Jesus ministrou para uma grande multidão. A Bíblia fala de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que nós estamos falando tranquilamente aqui de uma multidão entre 10 e 20 mil pessoas. Irmão, 20 mil pessoas é meio estádio. E a Bíblia diz que Jesus atende aquela multidão, os discípulos estavam ali ajudando. Com certeza esse foi um dia muito trabalhoso. E quando chega o final do dia, Jesus chama os discípulos e diz: olha, eu não queria despedir essa multidão sem comida. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus, olhando para 20 mil cabeças e pensando: o que Jesus está falando? E Jesus pergunta assim: quem aqui tem algum alimento? E aparecem 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que Jesus ora por aquele alimento, multiplica os pães e peixes, e Jesus manda aqueles 12 homens servirem a multidão, 20 mil pessoas. Agora você já pensou o que é para 12 homens servirem 20 mil pessoas? Isso com certeza deu muito trabalho, irmão. Talvez tenha levado horas. E eu imagino depois eles voltando, arrastando o pé e falando: Jesus, todo mundo comeu. E Jesus fala: joia. Como que o português fala aqui? Fish. Fala que bacana. Então agora volta e recolhe tudo que sobrou. E esses caras voltam e recolhem 12 cestos cheios, um para cada um. Isso deu muito trabalho. E quando começa a anoitecer, Jesus põe aqueles 12 homens dentro de um barco e fala: olha, atravesse o mar em direção a Cafarnaum, porque eu vou subir numa montanha para orar. E a Bíblia fala que já quando eles saem, o vento e a correnteza era contrária. E a Bíblia diz que quando era a 4ª vigília da noite, você sabe quando é a 4ª vigília da noite? É entre 3 e 6 da madrugada. Aqueles caras remaram a noite inteira com vento contrário. E a Bíblia diz, querido, que eles tinham andado já de 5 a 6 quilômetros. Sabe o que é pior? É que isso é exatamente a metade do caminho. A travessia ali tinha 11 quilômetros. Então não adiantava nem voltar e ir para frente, dava na mesma coisa. A Bíblia fala que quando é a 4ª vigília da noite, o barco começa a ser açoitado pelas ondas e a força do vento. E a Bíblia diz que Jesus vê o desespero dos discípulos de longe, e Jesus resolve ir andando até eles sobre as águas. E a Bíblia fala que quando esses homens veem a silhueta de Jesus, eles ficam desesperados e gritam: é um fantasma! Agora eu sempre olhei para esse texto e isso parecia ridículo para mim. Eu pensava: como que 12 homens que andam com Jesus vão olhar para um vulto no escuro e achar que é um fantasma? Mas irmão, quando eu começo a pensar no esgotamento físico, o esgotamento psicológico, mental, o medo de morrer, a escuridão, o medo de se afogar, eu consigo entender o desespero deles. A palavra que Mateus escolhe usar é terror. Mateus diz que quando eles viram a silhueta de Jesus, eles ficaram aterrorizados. E quando eles gritam: é um fantasma, Jesus grita: não tenho medo, sou eu. E nessa hora se levanta um homem. Quem? Um homem de pequena fé. A Bíblia diz que Pedro se levanta e ele fala: se é o Senhor, me ordena ir ter contigo andando sobre as águas. Se Pedro olhasse para dentro dele, talvez ele não encontrasse
aquele barco sem ter medo de afundar, de se afogar, de morrer. Mas com certeza Pedro olhou para dentro dele e ele encontrou fé suficiente para andar em obediência. Quando Jesus fala, vem, esse homem pula do barco. Irmão, imagina isso aí, aquele barco balançando, o pau fechando, vento, água voando para tudo quanto é lado, aquele homem. Isso deve ter sido muito incrível. E ele começa a andar sobre as águas. Mas mesmo vivendo aquele milagre tão sobrenatural, a Bíblia fala que ele tira os olhos de Jesus e ele começa a reparar na força das ondas e do vento, e ele tem medo e começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita, mestre, socorro! E a Bíblia diz que imediatamente Jesus agarra ele pela mão e tira ele da água. E Jesus olha para ele e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? E a gente costuma, querido, olhar demais para a pequenez da fé de Pedro. Mas eu quero dizer para você que naquela madrugada, 11 homens voltaram para casa com uma história para contar. A história de terem visto um homem andar sobre as águas. Mas só um homem voltou para casa com a experiência de ter andado sobre as águas. Quem? Um homem de pequena fé. Um homem de pequena fé que uma vez negou Jesus 3 vezes. A Bíblia não diz isso, mas a história, a tradição, historiadores da época como Clemente, Eusébio de Cesareia, dizem que quando finalmente o exército romano prendeu Pedro, dessa vez ele não negou, ele não fugiu, mas quando falaram para ele, se você não negar essa história de que esse Jesus aí ressuscitou, a gente vai matar você igual ele pregado numa cruz. Dessa vez ele não negou, ele não fugiu, mas ele falou, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então você vai me pregar numa cruz, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. E a tradição diz que foi assim que esse homem morreu. E a minha pergunta para você, nessa noite, é quem de vocês aí tem um grãozinho de mostarda? Queridos, a Bíblia fala, eu quero encerrar com isso. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 24, esse texto mexe demais comigo, porque fala de um pai desesperado que chega para Jesus. Esse pai chega para Jesus e ele fala, mestre, eu tenho um filho que é possesso de espíritos malignos. E ele diz, quando esses espíritos possuem meu filho, ele rola no chão, ele espuma pela boca, esse espírito já tentou jogar ele na água, no fogo, tentando matá-lo. E ele diz, mestre, você pode me ajudar? E Jesus fala, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. E esse texto mexe comigo, porque a Bíblia destaca que esse homem ficou com os olhos marejados de lágrimas. E ele responde para Jesus, mestre, eu creio, me ajuda com a minha falta de fé. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu creio, mas eu preciso da sua ajuda para que minha fé mova. Eu creio, mas eu preciso de você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. O Senhor tem me levado, fica de olhos fechados, cabeça baixa. O Senhor tem me levado a pregar essa mensagem em muitos lugares. E uma coisa que queima no meu coração quando eu estou chegando no fim, é que Deus me fala de pessoas que estão cansadas. E aqui não é diferente. Deus me fala de pessoas que estão cansadas de chorar e de clamar pela mesma coisa. Eu não sei como tem sido o seu ano, mas talvez quando você está sozinho na sua casa, está dobrando seu joelho na sua cama, está chorando com Deus, está olhando aí para dentro, procurando encontrar fé, e talvez esteja difícil. Mas eu acredito que mais do que trazer só uma palavra de ensino aqui, eu acredito de todo o meu coração no ambiente profético nesse lugar. E eu acredito que o Senhor separa alguns dias para regar a nossa semente, para trazer um frescor, uma vida nova, trazer renovo, esperança. E eu preciso fazer um convite para você. Se nessa noite você, e a sua oração é essa, falar, Deus, me ajuda, eu estou cansado, tem sido difícil de crer em algumas coisas, eu
quero que você levante do seu lugar, não só para dar uma resposta para mim, mas para Deus. Levante do seu lugar e venha aqui para frente, porque nós queremos orar com você. Não espera ninguém, irmão. Sai do seu lugar, venha para cá. Talvez você precise fazer a oração mais sincera da sua vida. E talvez como Gideão, você precise rasgar o seu coração para Deus e falar: Senhor, onde estão as suas promessas? Talvez você precise fazer uma oração sincera, como você nunca fez antes. Essa não é a hora de você repetir uma oração comigo, mas é a hora de você rasgar seu coração. Eu quero pedir ajuda dos pastores, dos líderes que estão autorizados. Eu quero que a gente possa abraçar essas pessoas, profetizar sobre a vida delas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. E eu quero fazer um convite muito específico. Se tem algum casal aqui que está tentando engravidar e não está conseguindo ter filhos, eu quero que você venha bem à esquerda ali. Eu quero orar com você. Amém? Rasgue seu coração para Deus. Coloque o seu coração, sua família diante de Deus. Está cercado de toda glória, e a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra, tudo que há em mim se prostra em adoração. Seu amor inunda os corações, sua paixão inflama nossa vida. Tua presença quebra tudo que não é real. Cante santo, como você vai ficar de pé, cante santo. Em adoração a Deus, diga santo, 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 está cercado
Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o renovo, a força. Nós repreendemos no nosso meio todo medo de crer. Nos renova, Senhor, nos fortalece, que nenhum de nós saia desse lugar da mesma forma que entrou. Mas nós recebemos o consolo do Seu Espírito, nós recebemos força, vigor, coragem, nós recebemos de volta a alegria de crer, de gerar expectativa no Senhor. Nós recebemos Espírito Santo de Deus, 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 Espírito Santo de Deus. Queridos, nós não podemos encerrar essa noite sem fazer mais um convite. Eu não sei qual é essa história, mas talvez você esteja aqui essa noite e você nunca entregou sua vida para esse Jesus. Ou talvez você tenha andado nos caminhos do Senhor um dia, mas quando você olha para a sua vida, ninguém pode saber, mas você sabe que você tomou sua vida de volta e sua vida não está pertencendo a Ele. Quero que todo mundo abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se nessa noite você quer entregar sua vida a Jesus, ou se você quer renovar seu compromisso com Ele, se quer voltar para o Senhor, eu quero te convidar a levantar sua mão onde você está. Existe alguém? Levante sua mão bem alto. Essa pode ser uma noite que vai marcar a sua história, não só a sua vida, mas a sua eternidade.
Existe alguém, você quer entregar a sua vida para Jesus, ou você quer retornar para os caminhos dele? Levanta sua mão bem alto. Existe alguém? Uma pessoa aqui, mais 2 pessoas, glória a Deus. Mais alguém? Eu declaro você livre em nome de Jesus. Todo impedimento, toda barreira, caia por terra em nome de Jesus. Você vai sentir agora, você estava sentindo um peso, você vai sentir livre agora. Mais alguém? Levanta sua mão bem alto para mim. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você que levantou sua mão, venha para cá. A igreja pode dar uma salva de palmas. Você que levantou sua mão, venha para cá. Alguém levantando a mão perto de você, ajude essa pessoa a vir aqui para frente. Glória a Deus. Deus abençoe. Quero pedir que venha um líder, um conselheiro para estar com cada uma dessas pessoas. Essa é uma noite muito especial na vida de vocês, viu? E a igreja está muito feliz. Esse é um passo que todo mundo já deu um dia aqui. E é o passo mais importante da vida de vocês. Amém? Eu quero que vocês repitam uma oração comigo. Repitam assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu declaro que a minha vida é sua. Eu peço que o seu Espírito Santo entre na minha vida e me revele a sua pessoa de forma íntima, verdadeira. Senhor, a partir de hoje, cuida da minha vida, me ensina os teus caminhos e me faz caminhar em intimidade contigo, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas, olha lá para trás lá, ó. Amém, queridos. Deus abençoe. Os conselheiros vão ajudar vocês. Ô, gente, não tenho vontade de ir embora dessa igreja, não. Vocês são demais. Foi incrível estar com vocês. Deus abençoe. Irmãos, nesses 2 dias nós fomos muito abençoados por Deus através da vida do pastor Farley, não é? Nós agradecemos o carinho também, você poder passar aqui, abençoar a juventude dessa casa, nos ensinar bastante. O tempo que a gente anda com ele, a gente vai aprendendo, né? Você vai falando, você vai absorvendo, você vai aprendendo. E isso é muito bom, porque quando Deus envia, porque Ele tem uma palavra para nos dar. E nós fomos alimentados durante esses 2 dias. Você pode dizer amém por isso? Leva o carinho dessa igreja, pastor Luciano. Agradeça a ele de todo o coração por ter enviado você aqui. Nós somos gratos pela vida dele. E pela tua também. Quantos querem recebê-lo aqui? Não é um chavão não, tá? Quando a gente fala assim, ele vai voltar, é porque ele vai voltar, não é? Quantos querem receber? O pastor Farley novamente aqui. Então, pastor Farley, o senhor está convocado a voltar aqui com a sua esposa, que também vai estar nos auxiliando aqui também, e ministrando também sobre nós. Eu acredito que vai ser um tempo de bênção. E a casa está aberta. Saiba que aqui na Europa, aqui em Portugal, você tem uma família que já te abraçou, como você também abraçou a gente, amém? Aplauda o Senhor pela vida dele. Irmãos, ele trouxe um material, mas não sobrou para aqui, para o pessoal. Então, prepara da próxima vez que ele trouxer o material dele, para você ser abençoado por ele também. Ele, por acaso, me deu um livro, né? O livro que ele tinha guardado para mim. Eu comecei a ler ele hoje, é um livro impactante. Eu desafio você, da próxima vez que ele estiver aqui, trazer o material, também ser abençoado por este livro, amém? Quero também dizer que na terça-feira nós teremos aqui a tarde da bênção às 15 horas, quarta, o culto de fé às 20h30 e sexta-feira a sala de oração às 21 horas. Quero chamar aqui o Tadeu, né, que vai dar aqui o aviso. Tadeu e Cíntia, né? A paz do Senhor, igreja. Quantos casais nós temos aqui? Levanta assim a sua mão. Você que é casado, que é noivo, que tem namorado, namorada. Esse mês, quem não tem profetiza. Esse mês é o mês de encontro dos casais e nós vamos fazer um jantar
Esse jantar vai ser no próximo sábado, dia 16. Vai ser aberto para todos os casais da igreja. Então você que é casado, que namora, que é noivo, está convidado, convocado a participar conosco desse jantar. Nós precisamos da confirmação hoje. Eu estive mandando mensagem para algumas pessoas que eu tinha contato, mas eu não tenho contato de todos. Então, a gente vai estar aqui na frente. Você que quer se inscrever para participar desse jantar, que quer tirar dúvida, quer maiores informações, pode vir aqui ter comigo, com o Tadeu, que a gente vai estar aqui disponível para dar essas informações e pegar a inscrição de vocês. Tá bem? Obrigada, Deus abençoe. Irmãos, passe aqui na frente, seja abençoado, venha aqui fazer sua inscrição. Quero chamar aqui o Daniel também, que vai fazer os agradecimentos. Pessoal, rapidinho, só para a gente encerrar, mas eu queria agradecer meu staff precioso aí, que esteve recebendo todo mundo na porta ali. Aplaudo ao Senhor pela vida dele. Queria dar meu muito obrigado a todo mundo que esteve aí trabalhando aí, o pessoal da mídia também, que esteve aí ajudando a gente nesse mais uma conferência, né? Daqui para o final do ano ainda vamos fazer mais qualquer coisa aí. Então, continue orando pela vida desses jovens. Eu creio que eles vão fazer grandes coisas, não só nessa casa, mas também nessa cidade e nessa nação. Amém? Obrigado a todo mundo, obrigado a você que esteve apoiando a gente aqui nesses 2 dias. Obrigado a pastor mais uma vez. Obrigado à equipe de louvor, todo mundo, os meninos que esteve aí dedicando e ensaiando aí para essa conferência. Obrigado a todo mundo, Deus abençoe vocês e aplauda o Senhor. Amém? Irmãos, também nessa hora, nós não poderíamos encerrar o culto. Tem alguém que está fazendo aniversário aqui hoje? Karina. Vem cá, Karina. Jairinho já está aqui. Vem aqui. Vem ficar com a gente aqui. E eu queria convidar, tem mais alguém que está fazendo aniversário? Ou que fez essa semana? Faz assim com sua mão. Está ali atrás, tem mais alguém que está escondidinha. Vem aqui na frente também. E como é que a gente vai... Nós vamos cantar para eles? Eu não, né? Porque eu sou terrível na cantoria, né? Nós vamos pedir auxílio do Daniel e nós vamos cantar parabéns aos nossos irmãos, amém? Vamos lá, Daniel? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Eu não sei a versão aqui de Portugal. Cantem, Eusebia. Coloque sobre os seus pés, né? Se dá sua mão assim aos céus, assim, faz assim com a sua mão aos céus. Pai, nessa noite nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e entre nós. Pedimos ao Senhor, mais uma vez, para proteção sobre a vida do teu povo, sobre a nossa vida, que o Senhor nos leve em paz e que o Senhor nos abençoe, ó Deus, a esta semana que irá nascer. Acrescente em nós essa medida de fé, conforme foi pregado aqui. E, Senhor, que essa palavra possa incendiar o nosso coração, que acima de sentimentos do Senhor que é fidelidade. Senhor, que isso possa brotar e cada vez mais germinar frutos, ó Deus, para a Tua obra. Nós abençoamos a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Senhor te abençoe, amém?